Vai começar a nossa live aqui da Agenda Planetária com previsões para o mês de maio de 2022. Nós estamos aqui agora só dando início à nossa leva de previsões para o mês. Hoje, dia 30 de abril de 2022, enquanto a gente está conversando, enquanto a gente grava, é o dia em que está ocorrendo um eclipse solar, né? Já ocorreu, aliás, às 17 horas e pouquinho, na região sul do planeta, e aqui em horário brasileiro, né, no horário de Brasília, ocorreu às 17 horas e alguma coisa, 17 e pouquinho, são 18 horas agora, 18 e 4, e já passamos aqui um pouquinho do horário do eclipse. Vamos falar assim muito brevemente dele, mas desde já vou exortar todo mundo a assistir. Quem não assistiu, assiste. Quem já assistiu, torna a dar uma olhada, porque agora deve estar havendo uma opção de detalhes que o próprio eclipse, que representa uma série de coisas, essas coisas já se anteciparam, né? Nos eclipses as coisas tendem a se antecipar um pouco nas realidades vividas. E a gente tem um mês que é bastante, assim, tem muitos aspectos, mas ele tem uma configuração bastante favorável que, a despeito de pontos mais críticos que a gente vem a passar ao longo do mês, ainda há algumas não várias saídas, né? Porque temos uma configuração espetacular. Ela é conhecida como o grande sextil cósmico, que vai envolver aqui Lua, Urano, o Sol vai atingir isso também, a Lua em algum momento vai passar rapidinho por ali, vai envolver Júpiter, Netuno, Marte e também Plutão nessa configuração que vocês estão vendo aqui, ó, essa configuração que vocês vão ver, que eu vou mostrar aqui agora. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Nessa configuração que vocês veem aqui, que a gente chama de grande sextil cósmico. Isso é o nome que se convencionou dar a dois aspectos de 60 graus, esse aqui e esse aqui, e um trígono aqui que é o dobro disso, né? É uma configuração muito favorável, está associada ali a grandes saídas, a associações, a participações, cooperações, também, como estamos falando ali de fatores que vão andar, né, que vão transitar em Touro, em Capricórnio, que são signos de terra, vamos falar ali também de abastecimento de recursos, saídas, pelo menos paliativos para a crise violenta que estamos passando em função de situação de guerra, né, a guerra da Rússia e Ucrânia, em função de crises derivadas da Covid-19 e outras situações políticas, econômicas, sociais que estão acontecendo no Brasil e em todas as partes do mundo. Mas esse sextil aqui é muito promissor, esse bom aspecto é muito promissor. E a gente também vai falar dos fatores que vão ativar essa configuração. O mês conta com alguns eventos de grande porte também, como o ingresso de Júpiter em Áries. Ele está aqui, olha, no finzinho do signo de Peixes. Ele vai ingressar em Áries. Já vou dizer aqui para vocês a data do ingresso, que vai ser aqui, ó. Olha aqui, vou dizer aqui já já, olha, a data do ingresso 11 de maio de 2020 é a data do ingresso de Júpiter, de 10 para 11, na verdade aqui na região do Brasil ainda é dia 10, né, dia 10 de maio, já temos o ingresso de Júpiter em Áries. Isso tem implicações fortíssimas na condução, na condução das coisas que a gente faz, das expectativas, das esperanças e das necessidades que a gente tem de
levar essas esperanças a cabo, até porque, apesar de o Júpiter, quando ingressar em Áries, ele vai sair de um signo de domicílio, que é o Peixes, em Peixes, Júpiter fica muito forte, né? As características, a expressão que esse planeta tem, que ele representa, fica assim entre os seus pontos máximos. E quando ele entra em Áries, essa expressão máxima ela vai se reduzir, mas não vai se reduzir a ponto de gerar uma coisa prejudicial, muito pelo contrário, vai ser benéfico sobre vários aspectos, especialmente ali para os arianos, para os leoninos, para os sagitarianos, os geminianos e os aquarianos vão ser ali particularmente beneficiados durante a passagem de Júpiter em Áries. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. Deixa eu colocar aqui o mapa no desenho para o dia 30, né? Para o dia 30, eu vou colocar aqui 17 horas e pouquinho, ó, 17. Deixa eu andar aqui alguns minutos. Olha aqui, ó, às 17. E bota ali. Olha aqui, vou colocar a lua bem no grau e no minuto certinho do sol, igualzinho, bonitinho. Olha só. Esse aqui é o momento do eclipse. Para quem está chegando agora, para quem está conhecendo isso aqui há pouco tempo, quando a gente faz a agenda planetária, eu uso sempre o zodíaco solar, colocando sempre o zodíaco em seu estado natural, né, começando em Áries e terminando em Peixes, né? E com as casas absolutamente iguais, de forma a ter uma homogeneidade, né, uma regularidade ali para todas as partes do mundo, não localizar isso numa região específica. Então, aqui vocês estão vendo acontecendo na casa 2, mas na verdade está acontecendo em Touro, né, esse eclipse. E esse stellium aqui em Peixe são fatores que são muito importantes, né? Marte, Netuno, Vênus, Júpiter em Peixes, o eclipse aqui ocorrendo em Touro, enquanto a gente está conversando hoje, dia 30, esse eclipse fazendo conjunção com Urano, né? Durante aquele vídeo do eclipse, que é um vídeo muito acessado no canal, tenho várias explicações detalhadas sobre essa conjunção, né? Já só reiterando que, apesar desse eclipse ocorrer com uma configuração muito favorável, que é esse grande sextil cósmico, também ocorre ali com a disrupção, né? Com a descontinuidade, né? Aquelas coisas assim muito fora do nosso controle, da conjunção que se faz aqui com Urano. Isso aqui em astrologuês, traduzindo o astrologuês para o português, o que acontece é que as situações com as quais a gente tem que lidar, elas vêm todas meio de supetão, meio fora do planejamento, que modifica muito a nossa agenda. E o eclipse sozinho já é isso, imagina associado ali com Urano, que já multiplica essa tendência. Os outros fatores, eles são bastante promissores, eles podem, como eu disse, oferecer essas saídas. Isso enquanto a gente está conversando aqui agora. Eu vou voltar aqui para o horário de meio-dia, que é o horário médio para todos os dias, e vamos passar aqui direto para o dia 1º de maio. Reparem aqui que do dia 30 para o dia 1º de maio a Lua já deu deslocou bastante aqui, e Mercúrio ingressa, né? Vocês veem aqui que Mercúrio está ingressado, né? Acabou de ingressar em Gêmeos, né? Ele ingressou em Gêmeos ali no dia 29 para o dia 30, né? No dia 30 ele está já dentro de Gêmeos, que é o signo de domicílio dele. Isso aqui é de suma importância para o entendimento de como é que vai ser o mês, até porque o Mercúrio, aqui ó, voltei para o dia 1º, né? Até porque o Mercúrio aqui nesse ponto em que ele está, em Gêmeos, ele está em seu signo de domicílio. O planeta que está em signo de domicílio, ele ganha muita potência. E fiz algumas descrições disso até no Instagram, né? Quem me acompanha no Instagram já deve ter lido ali a respeito, mas aqui, reproduzindo alguns desses pontos escritos, é um período excelente a fase de Mercúrio em Gêmeos para a gente absorver conhecimentos variados, de campos muito diferentes, de estimular o ecletismo, né? Acontece que essa passagem de Mercúrio em Gêmeos não vai ocorrer durante um tempo contínuo. Ele vai
andar um pouquinho mais para frente em Gêmeos, vai permanecer alguns dias, a gente vai chegar até lá. Ele vai entrar em movimento retrógrado, quer dizer, ele vai aparentemente, olhando daqui da Terra, parece que ele está andando para trás, né? Mas é aparente só o movimento, e ele vai aparentemente voltar para trás e vai retornar aqui a Touro, onde ele estava até então, até o dia 29. E isso tem implicações, porque aquela aceleração no raciocínio, aquela fluidez verbal, aquela necessidade de trocas interpessoais, a busca por saciar o desejo de conhecimento e de sair da mesmice, né, da rotina, aquela rotina que inclusive nos dá uma segurança muito grande, que ajuda a gente a colocar as coisas em ordem e ter assim um pouquinho de tranquilidade, né, de deixar as coisas sedimentarem para que a gente possa raciocinar com calma, né? Isso também é bom. O problema é que se ficar só isso, as coisas começam a entrar em meio que um estado de putrefação mental, né? Então não pode ficar o tempo todo assim. A entrada de Mercúrio em Gêmeos é uma arejada forte, né? Uma lufada de ar na mente coletiva. E então vai voltar o Mercúrio em Touro, depois ele vai retornar a Gêmeos. Isso vai a reentrada de Mercúrio em Touro vai acontecer lá pelo dia 23 de maio, e depois ele só retorna para Gêmeos mais uma vez lá para junho, lá para meados de junho. Vamos ver isso aqui, como é que está acontecendo. Ele aqui ainda está em movimento direto. Esse aqui é o primeiro dos importantíssimos eventos desta primeira semana, né? O 1º de maio começa no domingo, né? Então é a primeira semana do mês de maio. Esse é um dos eventos mais importantes que nós já temos aqui colocados. Ele já saiu essa quadratura, esse aspecto vermelho aqui difícil, né? Com Saturno já se dissipou. Ele vai retornar lá na frente, em meados do mês, de meados para o final do mês, início do mês que vem, mas ainda assim vamos ficar sem essa quadratura, que é uma quadratura um aspecto cheio de desentendimento, cheio de certezas ou desqualificações intelectuais alheias, né, às vezes fiscalizações sobre coisas que a gente já está cansado de fazer, que a gente sabe mais até do que quem está fiscalizando, né? E a gente acaba sendo motivo de olhares meio depreciativos. Então, isso está dissipando, isso aqui está melhorando. Temos aqui, então, um mês que, apesar dos pesares, apesar das grandes crises, apesar da guerra da Rússia e Ucrânia, apesar de todas essas condições que debilitam muito o bem-estar mundial, no fim das contas, temos saídas promissoras, temos uma série de aspectos que vão só ativar essas condições. O próprio eclipse ativa essas condições ali que mexem com os fatores que estão aqui em Peixes, o Júpiter, a começar pelo Marte, depois Netuno, Júpiter e Vênus, né? Isso aqui é uma configuração extremamente criativa, sonhadora, compassiva, empática, né? Que tem muita empatia, com uma capacidade de valorizar as artes, a música, o pensar fora da caixinha, o imaginar como é que as coisas poderiam ser, né? A imaginação é a grande força desse período, até porque vamos unir esses fatores que são imaginativos ao extremo com elementos que são práticos, né, que têm uma capacidade realizadora muito grande. Toda vez que tem alguma coisa muito enfática em Touro, em Capricórnio, ou até em Virgem, que também é um signo de terra, a gente tem saídas ali utilizando coisas que são consistentes, atitudes que já são comprovadas, coisas que a gente já tem costume de fazer, que são sólidas, que são palpáveis. Agora misture isso com o desejo de ultrapassar, de transcender, até transcender, seja isso por intermédio de atitudes religiosas, atitudes de filosofia, né, de atitudes pautadas por alguma filosofia bastante pensada, bastante elaborada, desenvolvida, até por vias acadêmicas. Isso dá pano para manga, dá realizações, são realizações quase que imediatas, é a busca, é a colocação em prática de uma logística que outrora não havia. Vocês querem ver um efeito curioso e muito promissor
desse stellium aqui, e sob essa expectação que já está acontecendo há algum tempo, né? O Marte em bom aspecto com Urano, é, a própria Lua ali chegando pertinho do trígono com o Plutão, o sextil de Plutão com Vênus, com Júpiter, esses bons aspectos aqui, traduzindo para o português, a gente pode ver no bom resultado que tiveram escolas de samba no carnaval. Escola de samba, música, cultura, arte, beleza, é Vênus, né? Expansão cultural nacional e internacional, da cultura brasileira, de culturas regionais, envolvendo elementos religiosos, envolvendo, no caso do Brasil, a Escola de Samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, venceu ali com um samba enredo, homenageando a figura da divindade Exu, né? No candomblé e na Umbanda. E em São Paulo, a Mancha Verde vence com um samba enredo, homenageando, entre outras coisas, as águas, ainda coloca Iemanjá, a deusa das águas, é deusa de muitas coisas, mas das águas principalmente, a mãe das águas, como fatores principais. Então existe essa coisa assim muito próxima do simbolismo desse stellium em peixes, né, que é belíssimo, né, e no fim das contas é um retorno do carnaval. Muita gente acaba dependendo economicamente disso, aí estamos falando ali de uma retomada lenta, gradual, penosa, beça, mas uma retomada de situações econômicas um pouquinho melhores. Sabemos que há o risco ainda da Covid, a Covid de vez em quando começa o surto querer crescer, na China já até às vezes se ameaça ter novamente um lockdown, é preciso tomar cuidado, mas esses indicadores mostram essas saídas, essas retomadas graduais, né? E é muito interessante ver como é que o símbolo, como é que o arquétipo se manifesta com tanta clareza em situações nas quais o arquétipo tem o seu ponto de vazão, né? O seu ponto de emersão. No caso das escolas de samba ficou muito óbvio, né? Ficou nítido a beça e ficou muito bonito. Aliás, parabéns às duas escolas de samba, parabéns a todos os organizadores do carnaval, dos dois carnavais, de todos os eventos e aos enredos, né? Que foram belíssimos. Então, e esse aqui no dia 1º de maio, com esse ingresso em Gêmeos, a gente tem ali, pelo menos no período em que o Mercúrio está lá, né, que ele vai estar com sua potência total, né? E não é exatamente um período em que a gente tem que ficar prestando atenção em coisas únicas, né, com exagero de concentração num único tipo de assunto. É um pouquinho de concentração em cada coisa. Primeiro que não é para cansar a mente. Segundo que é para absorver o máximo possível e criar aí os nossos tentáculos, né, de relações benéficas, interpessoais junto às outras pessoas e ampliar nosso conhecimento, sair da caixinha, né, ter condições de pensar com novas soluções, ficar mais inteligente, né? É um momento em que a gente pode aproveitar para ficar mais inteligente. Leiam mais, né? Isso aí seria uma bela dica, ler mais, procurar saber mais, ter vários pontos de vista diferentes, não dogmatizar. Aliás, raciocínio dogmático com o Mercúrio passeando em Gêmeos assim, pedir para ter represálias muito bem elaboradas intelectualmente para destruir um raciocínio equivocado, né? É muito forte essa posição. Aqui, olha, isso então vale para dia 1º, vale para vários dias, mas é interessante saber que já inauguramos a coisa assim, já inauguramos o mês dessa maneira. Aqui no dia 2, né, segunda-feira, a Lua já vai fazer uma conjunção com Mercúrio. Tudo que eu estava falando até agora aqui se reforça, se multiplica bastante. Esse trígono aqui que vocês estão vendo, esse bom aspecto aqui, quando vocês vê, quem é leigo, quem não está acostumado, quando vir azulzinho, é coisa, entre aspas, coisa boa, coisa fácil, coisa fluida, né? E quando vir vermelhinho,
o aspecto, uma linha vermelha unindo dois planetas, né, pode crer que é um desafio, que é uma dificuldade, que é uma obstrução que a gente tem que vencer, né, uma dificuldade ali complicada. Então aqui nesse momento vocês veem que, né, nos fatores aqui elencados, né, para a gente estudar, não tem aspectos vermelhinhos. Essas linhas são chamadas de aspectos, esses ângulos aqui. Então esse aqui é um bom aspecto, mas ele já está dissipado, ele já se foi ali, os fatores já tocaram o que tinha que tocar, né? Então o máximo que está acontecendo é que a Lua está disparando, está multiplicando a potência desse Mercúrio. Então vai ser aí um dia de falatório, de muita dessas aberturas intelectuais, dessas necessidades da gente se reciclar intelectualmente. Eu, por exemplo, resolvi ler um pouquinho, né, de uma coisa que bate muito com a nossa época, né, um pouquinho de... Vou reler aqui o James Hillman, no livrinho dele sobre paranoia, que aliás tem muita gente precisando aprender um pouquinho sobre a própria, né? O James Hillman é um psicólogo junguiano e tem uma linha própria maravilhosa, vale muito a pena. Até porque nós ainda não saímos daquelas sequelas, né, da última antiga conjunção ali de 2 anos atrás de Saturno com Plutão, né? Que gerou tantas paranoias ali, até antes, né, desde 2017, 2018 para cá. Então, estamos com várias paranoias ali em ação. Algumas até justificáveis, a maioria não. Tá? Agora, então isso aqui é uma forma da gente recorrer a uma racionalidade um pouquinho mais clara, um pouquinho mais nítida, com vários pontos de vista diferentes. Vamos passar aqui para o dia 3. Reparem que aqui só temos essa ótima conjunção aqui de Vênus com Júpiter ainda em andamento, com sequelas muito boas, né? Com sequelas festivas, e o Marte vai se aproximando de Netuno, que é um aspecto aqui, assim, chatinho. Hoje, dia 30, na noite de dia 29 para dia 30 de abril de 2022, houve novamente no Rio de Janeiro uma chuvarada violenta. E por vários vídeos, desde o final de 2021, venho aqui avisando sobre excessos de água, inclusive água imunda, né, água suja em locais de vulnerabilidade para enchentes, e a falta extrema de água justamente nos locais também de vulnerabilidade. Quer dizer, o que é vulnerável, que a gente já espera que haja uma possibilidade de problemas, multiplica essa possibilidade por 2, 3, por 10, porque são as condições ali da conjunção que o Júpiter fez com Netuno em Peixes, desse stellium ali em Peixes, do próprio Netuno em Peixes, né, a preocupação com a questão aquática. Isso vem sendo avisado há muitos meses, né? Desde metade do ano passado eu venho falando isso. Mas aqui, olha, reparem que no dia 3, dia 2, do dia 2, já Vênus, algumas horas depois do meio-dia aqui na região do Brasil, vai ingressar em Áries, né? No dia 3 ela já está ingressada, já um pouquinho mais adiantada, em 1 grau e pouco em Áries, né? Isso aí vai ter repercussões fortes, porque enquanto que Vênus está exaltada, está poderosa, beça em Peixes, e Vênus representa as artes, a beleza, os relacionamentos, a cordialidade, a necessidade que a gente tem de compartilhar, de agradar os outros, de se ver aí autogratificado, né? Fica muito mais acentuada ali enquanto está em Peixes. Quando entra em Áries, Vênus está em um dos seus signos de exílio, né? Ela é regente de Touro, ela é regente de Libra, portanto, quando está num signo oposto, a Libra está aqui, ó. Então, Vênus está aqui em Áries, está no signo oposto, vai ficar em signo de exílio. O que ocorre é que Vênus vai, assim, teoricamente, né, falando em termos mundanos, Vênus enfraquece em suas características, na expressão dessas características. E aí, Vênus em Áries, assim, o mês que Vênus vai passar em Áries, vai ficar caracterizado por o esforço de satisfação das necessidades, dos apetites, dos desejos, da estética, um esforço feito de uma maneira muito proativa, né? muito intensa, muito direta, e às vezes não tão diplomática assim. Assim, eu quero isso, me dá logo, né? Por que você não supriu a minha vontade, a minha necessidade? Diz ali a Vênus em Áries, que é intensa pra caramba, que não é o padrão de cordialidade. Mas
pode ser também que durante esse mês, enquanto Vênus passeia ali por Áries, as pessoas ganham ali um dinamismo, muita gente sai da timidez, né? Muita gente vai se declarar para as pessoas ali a quem tem algum apreço e falar para elas, olha, eu gosto de você, né? Vem cá que eu gosto de você, né? Aquela coisa assim bem ariana, bem direta, bem explícita, né? Sem dar muita volta, sem enrolar nada. E aí, isso vai ser a tônica que vamos ter aí por praticamente um mês, enquanto Vênus vai passear ali por Áries, tá? Enquanto isso, a Lua vai passeando ali por Gêmeos, só fortalece Mercúrio, o Sol continua em Touro, fortalecendo o fato de, quando os luminares estão em determinado signo, o fator que rege aquele signo ganha, né, ganha destaque, né? Então é Vênus que está ganhando muito destaque, além de ter mudado de signo, ainda está sendo o regente desse Sol, né? Então é um período que, apesar do Sol estar em Touro, que em geral temos essas necessidades práticas e essa placidez taurina de fazer as coisas muito pausadamente, vai tudo se acelerar, tudo se precipita mais rapidamente, né? Tudo vai de uma vez, tudo fica mais direto, mas é bom que as pessoas também ficam mais, colocam seu senso de urgência um pouquinho mais à frente, né? Não protelam tantas vezes as coisas. Estamos no dia 4, que é a quarta-feira, a Lua já vai dali de Gêmeos, ela já vai ingressar em Câncer, horas depois do meio-dia, né? Coloca ali umas 8 horas depois do meio-dia, às 20 horas do dia 4, provavelmente ali a Lua já está ingressando em seu signo de domicílio, que é Câncer. Então, no Câncer é regido pela própria Lua, a Lua fica só muito poderosa. Nesse processo de transição, ela vai fazer quadratura com Vênus, né? Então é um dia ali em que, eu diria, se você está pensando em se reconciliar com alguém, ou, como eu disse ali antes, né, no dia anterior, passar uma mensagem de que está interessada na outra pessoa, assim, esse dia aí, o dia 4, especialmente até o finalzinho do dia, não é muito recomendável, não. Espera passar pelo menos até o dia 5, né? Porque ali a forma de abordagem pode ser um pouquinho abrupta demais, né? Não é um momento em que a gente possa negociar as coisas de maneira a satisfazer a ambas as partes com tranquilidade. Sempre há um pouquinho de, poxa, mas eu não fiquei satisfeito aqui, eu também não fiquei satisfeito, e acaba tendo que refazer o acordo todo de novo. O Mercúrio continua ali em Gêmeos, o Marte cada vez mais se aproximando de Netuno, ainda não estamos, aí não está ali fazendo uma conjunção, o grande sextil cósmico permanece, tá? Apesar do pano de fundo, apesar da tendência mais conflituosazinha, mais difícil de lidar, temos um pano de fundo muito favorável. O que tem de interessante é ser meio cômico, né? Nesse dia 4, é aquela situação em que as pessoas que, por exemplo, a pessoa está se arrumando para ir para um casamento e vai se arrumar, vai se produzir toda para ir para um casamento e às vezes erra a mão, né? Ou bota uma maquiagem muito exagerada, ou esquece de fazer uma maquiagem, ou coloca uma roupa sem combinar, essas coisas assim, para várias pessoas, assim, para muita gente não, mas para várias pessoas, uma quantidade grande aí, pode significar ali um certo estresse, né? Então, assim, muita atenção se estiver precisando se expressar esteticamente nesse dia, porque a capacidade de harmonização está um pouquinho mais fraca do que a média. Passando para o dia 5, vamos ver se eu não deixei nada no dia 4. O Sol está em conjunção exata no dia 4, né? Já fica dia 4, dia 5, em conjunção exata com Urano. Temos aí um período, especialmente para os taurinos, né? Especialmente quem está fazendo aniversário, os taurinos que estiverem fazendo aniversário ali entre 3, 4, 5, 6, até o dia 10 mais ou menos, então vão ficar com o retorno solar, que é o mapa do aniversário, com o Sol em conjunção com Urano. Vão estar assim tresloucados, né? Vão estar assim com uma capacidade de romper com as expectativas lineares do que as outras pessoas têm para cima deles, que assim às vezes choca um pouquinho. E é até bom que choquem um pouco, porque passar por uma coisa dessa é muito interessante,
para que a gente possa ultrapassar as limitações autoimpostas. É aquela que a gente fica assim, o que, que os outros vão pensar se eu fizer isso, isso, isso? Aí o Sol com Urano diz assim, eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar, não, eu vou fazer porque isso aí é o que me deixa me sentir mais livre, né? Essa é a saída aqui que Urano, o Sol Urano dá. É um período muito bom para quem lida com tecnologias, com a aplicação prática de tecnologias, né, com a colocação disso, de novidades em prática, né, a disponibilização dessas novidades. Então é um período excelente, até porque está com um aspecto que é o sextil aqui, ó, exato, Sol-Marte. Está fazendo um aspecto exato essa conjunção, né? E isso, apesar de estarmos falando de signos muito plácidos, né, que são touro e peixe, peixe é o signo da contemplação, né, da arte, de interiorização, enquanto touro é de fazer as coisas muito pausadamente, sem pressa, sem desespero. Raramente você vai ver um. Sim, você pode ter taurinos ansiosos, mas a quantidade de taurinos ansiosos é ligeiramente menor do que a média, né? Porque tende a se planejar, a fazer as coisas um pouquinho mais devagar. Mas aqui vamos ter um pouquinho mais uma fase ansiosa, né? Dentro do grau peculiar de cada um, uma fase um pouquinho mais ansiosa, mesmo em se tratando de signos muito plásticos. Mas é até uma coisa legal, porque são aquele momento em que a gente atua bastante em equipe e um acaba estimulando o outro a agir. Vou repetir, isso fica valendo para os dias 4, 5, 6. Olha lá, o dia 5 ainda está em conjunção, está valendo ali. A Lua aqui já está em Câncer, né, já no dia 5, formando a quadratura que eu já falei sobre Vênus, né? Então dia 4 dia 5 são dias meio complicados, mas a segunda metade do dia 5 já é bem mais tranquila, né? Já é um alívio ali para quem precisa traçar relações mais cordiais ou se reconciliar, né? E está formando ali, nesse dia, vai formar um trígono com Marte, um bom aspecto ali com Marte, que é excelente, né? Que é um aspecto formado enquanto a Lua está em seu signo de domicílio e Marte tem um signo de água. Isso tem implicações interessantes, porque é aquela hora que a gente coloca para fora, a gente não tem medo, a gente não tem temores de explorar o reino da imaginação, o reino dos sentimentos, os próprios e os alheios. É a hora que a gente está disposto a se mostrar sem se sentir exageradamente vulnerável, né? A gente se coloca. Inclusive, muita gente pode. Às vezes até nas redes sociais, né, colocar pensamentos e reflexões e expressar aquilo que os outros estão sentindo com muito mais facilidade durante uma fase assim. Então um dia 5, por causa desse aspecto da Lua, muito favorável para que você coloque as coisas em ordem em casa, coloque as coisas em ordem entre seus sentimentos, o que você sente em relação a pessoas, ao seu trabalho, o que você sente em relação ao que você deseja fazer, quais são as esperanças que você quer ver colocadas em prática para que no futuro, na sua velhice, né, você possa olhar para trás e dizer assim, puxa, estou feliz de ter dado esse passo, né? Então o dia 5 um fator que pode ajudar na elaboração, mas infelizmente é só um dia, é rapidinho que passa. E vamos lá, vamos passar aqui para o dia 6, que é a sexta-feira. A sexta-feira a Lua já está formando continua formando bom aspecto com Marte, mas vai formar um bom aspecto com a conjunção de Júpiter com Netuno, que é essa daqui, né? E que é uma fase criativa, interiorizante, ao mesmo tempo criativa, que é uma coisa exteriorizante, e é interiorizante, porque ela favorece coisas como vamos fazer meditação, vamos fazer, sujeito que é muito religioso, né? Vamos fazer uma oração aqui, vamos nos reunir, vamos nos congregar para que a gente possa aliviar algum tipo de sofrimento ou ganhar esperanças a partir de uma autorreflexão, talvez uma reflexão grupal, coletiva. Então, esse é um período aqui bastante promissor, cheio de saídas. O chatinho aqui, do dia 6 para o dia 7, a Lua também vai fazer uma oposição com Plutão. O que pode ter de bom, né, nessa coisa chatinha é que a gente purga males. É a hora que a gente chora horrores no divã do psiquiatra, do psicanalista, do psicólogo e sai de lá mais leve, né, depois de ter reconhecido algumas mazelas.
E, mas também é uma saída curadora. Agora, de qualquer jeito, temos, apesar desse bom, maravilhoso aspecto aqui, que é favorabilíssimo, esse ponto de crise que pode envolver as situações entre os poderes estabelecidos. Eu me refiro a quaisquer poderes estabelecidos, em quaisquer localidades, em quaisquer regiões, em quaisquer países. Obviamente também vai se incluir ali o Brasil, né? Isso se refere especialmente aos grandes poderes, né, estabelecidos. Então, é um ponto de conflito, sexta-feira, dia 6 de maio, esperem aí algumas notícias assim, cabeludas, né, vindas aí dos centros de poder de vários lugares, mas saídas assim. Aí se alguém, por exemplo, me perguntar, mas né, nesses dias, nessa semana, temos um arrefecimento da guerra na Ucrânia, por exemplo. Bom, isso aí, a guerra na Ucrânia precisa de um estudo totalmente dedicado a ele, né, com calma. Tem que olhar também, inclusive, o mapa da Ucrânia, o mapa da Rússia, observar isso com precisão, né? Inclusive já tem aqui no canal uma live que foi feita com base nisso. Mas claro, o processo todo se desenvolveu. Isso não significa que esses bons aspectos que estamos passando aqui vão dar fim à guerra na Ucrânia. Não, aquela coisa ali ainda deve se estender por muito tempo. Né? O que pode acontecer aqui é que há esforços de negociação vindas de ações multilaterais, gente que está tentando fugir da guerra que consegue. Essas notícias é que a gente consegue aventar como hipótese, né? Agora, para outras situações mais cotidianas, esse aspecto aqui é um favorecedor muito grande, porque é aquela hora em que a gente lê um livro apenas para descansar, e daquela leitura, daquele momento de observação contemplativa de alguma coisa, a gente tem um grande insight, uma grande... Olha, como é que eu não tinha percebido isso antes, justamente numa fase assim, de grande inspiração, momento de inspiração pelas musas. E aí, com isso, chegamos ali ao sábado, último dia da primeira semana de maio, com ainda, né, a Lua saindo ali da oposição com Plutão, né, então fica a sexta e um pedaço do sábado, até mais ou menos meio-dia, quando a Lua já está saindo da formação, e também esses ótimos aspectos também vão se dissipando, né, da sexta para o sábado. Aí a Lua vai formar um bom aspecto aqui com Vênus, e aí esse assim, é dinâmico, esse é bom para paquerar, né, porque a Lua ingressa em Leão, nesse dia 7, que é o sábado, e faz um bom aspecto com Vênus. É bom para quem está se reunindo em festas, em cerimônias, aí uma pessoa conhece a outra, aí está todo mundo muito animado, é uma tendência a colocar os ânimos para fora, e todo mundo fica, olha... as pessoas perdem um pouquinho da inibição. O próprio fato da Vênus estar em Áries é um fator de perda relativa de inibição, e a Lua está em Leão, então perde mais inibição ainda, né, durante a fase. Com esse bom aspecto, uma beleza. A Lua vai formar um bom aspecto com Mercúrio, então é perda de inibição com comunicação fluida, brilhante, é um brilhantismo intelectual, né, que favorece todas as pessoas que lidam com as artes do saber, as artes e as ciências, né, com as artes do saber, com aquilo que rege a lógica, a retórica, né, todo tipo de fala, todo tipo de produção de conhecimento, e a transmissão disso de uma maneira dramática, talvez lúdica, divertida durante essa fase. Então o sábado ali ele tem algumas grandes saídas nesse ponto. E aí o Mercúrio está ali formando um excelente aspecto com Vênus. É a união entre arte e inteligência, né? Entre instinto e intuição, e estética, com informação, lógica e retórica, tudo ao mesmo tempo. Tem uma facilidade muito grande entre esses dois fatores. Então, é um período de grande novidade no campo das artes, é um período de grande novidade no campo das ciências, é um período em que pessoas com mentalidades afins, né, mentalidades afinadas umas com as outras, que tenham grandes ideias, começam a trocar essas ideias uns com os outros e produzem muito, muito mais. Né? Então teremos aí os dias 7, depois a próxima semana também, pega o dia 8, dia 9, a gente vai ver aqui já.